Chegamos a Santa Maria da Boa Vista. O município fica à beira do Rio São Francisco. Isso aqui era uma adutora que funcionou ainda na época do governo Roberto Magalhães. Foi inaugurada em março de 85 para aliviar o sofrimento de muita gente que não tem água aqui em Santa Maria da Boa Vista, embora o rio esteja à beira da cidade do município. Vamos andando aqui para a gente mostrar como se encontra o estado de abandono desta proposta de adutora, que funcionou ainda por alguns anos, mas em função de não ter novos investimentos, que ela precisava fazer novos investimentos, ela acabou fechando. Muita gente entrou aqui para roubar os equipamentos e a adutora ficou nessa situação que se encontra aqui. Completamente abandonada, sem mais nenhum equipamento e sem nenhuma finalidade. Vou conversar agora com Jonas. Jonas foi aqui secretário de Agricultura do município por muitos anos. Jonas, há quanto tempo essa adutora está nessa situação? Aproximadamente 8 anos ela se encontra abandonada, se encontra parada, inviabilizada. A proposta dela qual seria? A proposta dela seria irrigar as barragens sucessivas que foram construídas pelo DENOX a partir de 1970. Ela foi construída em 1985, então ela beneficiaria as famílias que ficavam na área seca, na região de Santa Maria e da região da Ribeirinha, que são 4 barragens sucessivas que a gente chamava, eram 2 etapas. A primeira etapa a gente entrava na Caatinga e a segunda etapa a gente entrava na região Ribeirinha. Essa funcionou durante alguns anos apenas com a primeira etapa. Eram 4 barragens que eram beneficiadas, cerca de 1.100 hectares, aproximadamente 400 famílias que trabalhavam, e o sistema foi ficando inviável. E faltou investimento do governo municipal, do governo federal, e a gente teve que abandonar o sistema. No abandono vieram os roubos dos equipamentos, né? Todos os equipamentos foram roubados. Por quê? Porque a adutora pertencia ao governo do estado, o governo do estado não assumiu a paternidade da obra, o município não conseguiu suprir e ter dinheiro para conseguir pagar, financiar o custo da adutora. A associação que tomava conta também não tinha esse dinheiro, e o que foi acontecendo ao longo dos anos, ela foi definhando até se tornar esse monte de cimento abandonado e de ferro abandonado, tudo patrimônio deteriorado. Se ela estivesse funcionando, como estaria hoje a situação aqui de Santa Maria da Boa Vista? Só na primeira etapa nós teríamos hoje 1.100 hectares funcionando, cerca de 400 famílias que estavam produzindo naquela época, que abandonaram suas propriedades, que vieram para a cidade sem ter o que fazer, estariam todas trabalhando. Existia uma proposta de que o perímetro irrigado fosse terminado, porque ela joga água a céu aberto. E o que nós queríamos é que o perímetro fosse criado e que toda a área fosse beneficiada. Existe um projeto todo detalhado, que está na mão do governo, que a gente espalhou, e que as pessoas, o governo federal, o governo estadual, vem protelando há muitos anos e não consegue colocar em prática esse projeto. Isso é o estado de abandono que vive Santa Maria da Boa Vista, uma das áreas mais lindas aqui à beira do Rio São Francisco, um dos municípios mais belos, que poderia, na verdade, ser hoje exemplo para todo o estado de Pernambuco, mas que se encontra nessa situação. Vale ressaltar. Do jeito que está aqui, a seca certamente vai ter muito mais dificuldades de combatê-la e muito mais dificuldades de melhorar a vida do povo, né, Jonas? Isso. Vale ressaltar, Magno, que a distância que essa adutora começa do município, da sede de Santa Maria, por incrível que pareça, nós estamos a 3, 4 quilômetros do Rio São Francisco. A adutora começa a 3, 4 quilômetros. E as terras irrigadas que a gente está falando, as pessoas cortam toda a BR, ao longo da BR, estão próximas, tem delas que atravessam a própria BR, e elas iniciam a 3 quilômetros de Santa Maria da Boa Vista. Então é um projeto praticamente pronto, abandonado pelo governo do estado, a Deus dará.